Você está na Super Difusora Itapetininga, ZYW 798, 94,5 FM. Ouça também no site radiosuperdifusora.com.br ou pelo aplicativo. Super Difusora, feita pra você. Está no ar, pela Super Difusora FM, Jornal do Meio-Dia, edição de sábado. Olá, muito boa tarde. Começando agora mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Hoje, Jornal do Meio-Dia especial de sábado, dia 12 de abril. Jornal do Meio-Dia sempre no oferecimento de Franciose Imóveis, abrindo portas para o seu futuro. De Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. De Nishimbo do Brasil, há mais de 50 anos gerando emprego e renda. E Sicredi. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Hoje, a apresentação é minha, Antônio Luiz, a produção de Juliana Fernandes e na mesa de áudio, vídeos e redes sociais, Antônio Rodrigo. Pois bem, e hoje o assunto é de grande interesse para os moradores da nossa região. Até porque vamos falar sobre a expansão do cooperativismo de crédito e as novidades da Sicredi em Itapetininga, especialmente no distrito de Rechã. É que na última terça-feira, dia 8 de abril, uma reunião importante aconteceu no próprio distrito para tratar da possível abertura da segunda agência Sicredi no município, agora no distrito do Rechã. E para falar sobre essa importante novidade para o nosso município, nós estamos recebendo hoje aqui em nossos estúdios o Luciano Dias Carneiro Klippel, presidente da Sicredi Novos Horizontes. Ele está acompanhado aqui do diretor executivo Neuri Sagin e, claro, o Miguel, que é do Departamento de Comunicação do Sicredi. Nós vamos então conversar aí sobre esses assuntos, sobre novidades, o que o Sicredi está trazendo aí para nós. Inicialmente, o boa tarde aí do Luciano Dias Carneiro Klippel, que pela primeira vez está aqui, né, Luciano? Muito boa tarde a você, seja bem-vindo. Boa tarde, amigos ouvintes aqui da Super Difusora. É um prazer estar aqui no programa, no jornal. E a gente fica muito feliz de poder participar mais uma vez, pela primeira vez, né, desse jornal tão importante aqui na cidade de Itapetininga. Legal. O Neuri Sagin já é nosso amigo, já esteve aqui, já participou de entrevista, já nos passou aí muitas informações sobre os serviços prestados pelo Sicredi e hoje está aqui novamente. Boa tarde, Neuri. Boa tarde a todos os ouvintes da Super Difusora, aos ouvintes aqui do jornal. É sempre um prazer estar aqui se usando deste canal importante, né? Para estar conversando com a população de Itapetininga e da região. Legal. Eu falei na abertura que nós tivemos nessa semana, né, lá no distrito do Rechã, uma reunião com os moradores e tal. Qual foi o objetivo principal dessa reunião, né, e o que se pode adiantar aí aos nossos ouvintes? Bom, nós tivemos uma reunião lá no Rechão no dia 8, né? E essa reunião foi para ver a necessidade que o Rechã tinha de ter uma instituição financeira no distrito. Uhum. Conversamos bastante, né? E muitas pessoas pedindo, a gente fez uma reunião lá e a gente viu a necessidade e a empolgação das pessoas de estarem levando ali para o Rechã a Sicredi. Uhum. Então nós conversamos, eu, o Neuri, conversamos com os nossos conselheiros e decidimos que nós vamos abrir uma agência no Rechã. E isso vai ser, eu acho que, muito importante para o pessoal que está no Rechã. São 42 quilômetros da cidade de Itapetininga, né? Então vai facilitar a vida deles, ainda promover ali naquela região um crescimento, né? Fazer o dinheiro girar ali dentro, fazendo com que tenha um grande crescimento naquela região. Agora, qual a real demanda que o Sicredi identificou lá no distrito do Rechã que possa justificar a instalação de uma agência no local? Nós verificamos que aquela população tem uma grande já
economia que tem ali na região, várias lojas, várias coisas que giram ali, e eles não tinham uma instituição financeira no local, né? Tudo tendo que ir para Itapetininga ou Angatuba. Então, nós fizemos olhamos tudo isso, né? Estudamos a viabilidade do local e resolvemos instalar ali essa nova agência. Essa seria a segunda agência no município de Itapetininga, Neuri? O Rechan, né, ele pertence aí a Itapetininga, é um bairro importante, são mais de 7 mil habitantes naquela região, né? Claro que ali próximo você tem o bairro do Bom Retiro, que pertence a Angatuba, tem mais ali uma população interessante. E além de todo o comércio, empresas que tem naquele distrito, né? Então, o Sicredi tem um projeto, a Sicredi Novos Horizontes tem um projeto, né, de ampliar sua rede no município de Itapetininga, que são mais de 170 mil habitantes. E claro, a gente então deu uma alterada nos planejamentos e resolvemos atender aquela comunidade do Rechan. É um anseio de muitos aqui da cidade. Há 5 anos atrás nós viemos aqui fazer algumas conversas e nos apresentar, na época, para a Simone, que era prefeita. Ela fez uma reivindicação, depois o Jefferson também fez essa reivindicação, os vereadores daquela região, né, vieram várias vezes fazer essa reivindicação, e claro, a população, a comunidade também, entendendo que o Sicredi poderia atender essa necessidade deles lá. Então, podemos dizer que em breve Itapetininga terá 2 agências do Sicredi, uma no centro e uma lá no Rechan. Legal. Eu pude entender pela resposta anterior que, claro, foram levados em conta alguns critérios, né? População numerosa, tem negócios lá, tem comércio, tem uma série de atividades, né? Agora, houve assim, o Sicredi fez um estudo técnico para avaliar a viabilidade da instalação dessa agência? Sim, nós temos estudos, nós temos um mapeamento da população que tem naquela localidade, o que se movimenta naquela localidade, né? Mas eu posso dizer que essa região, né, esse distrito, ele tem uma capacidade de viabilizar em breve, né, o nosso investimento. Desde que, claro, a comunidade acredite em nós, né? E principalmente que ela centralize os negócios com nós, né? Não adianta nós irmos lá fazer um investimento de estrutura física de 1 milhão, 1,5 milhão, mais ter uma equipe de colaboradores em torno de 5 profissionais atuando lá no distrito, e a população continuando usando os bancos tradicionais ou os bancos digitais. Você está gerando uma riqueza, um resultado para esses bancos que levam para fora aqui da região, e nós que estamos acreditando no distrito, eles não trazer essa movimentação, então tem esse movimento. Mas posso garantir que esses pequenos comunidades, 5, 6, 7 mil habitantes, eles têm uma rentabilidade. Tanto que nós abrimos há 2 meses uma agência no município de Campina do Monte Alegre, da Campininha. Uma agência de 300 metros quadrados. Então ali no Rechan nós queremos também ter uma estrutura física de 250, 300 metros quadrados, 5 profissionais com todos os itens de segurança de uma agência normal. Legal. Não, é um local que realmente precisava, porque a gente ouve há muito tempo, né, a população pedindo às autoridades para que se instalasse ali, né, uma agência para que eles pudessem ter o seu atendimento, movimentar ali a sua economia, né, ter esse apoio, e o Sicredi vem então de encontro a essa necessidade. Os senhores sentiram assim, uma alegria, uma reação positiva da população, ou pelo menos daqueles que compareceram à reunião? A gente teve lá no dia 8, né, e teve 200 pessoas participaram. E quando o Neuri fez a apresentação, ele fez uma pergunta: quem que quer o Sicredi aqui? Né? Não teve um que não levantou a mão, né? Certo. Quem apoiaria o Sicredi? Todos levantaram a mão e estão apoiando. E depois a gente teve ali um pequeno coquetel, a gente pôde conversar com as pessoas e ver a alegria de colocar ali uma instituição financeira a qual que eles estão
estão esperando por tanto tempo, né? Legal, verdade. Olha, agora em termos de estrutura, é claro que o Sicredi o próprio Neuri já falou, né? São uma instalação bem ampla, confortável, com um número razoável de funcionários, tal. Claro que tudo isso tem um custo, né? Mas em relação aos serviços disponíveis, porque ali naquela região tem também muito produtor rural, né? Quais serviços que serão oferecidos à população ali? Legal. Bom, o Sicredi é uma instituição financeira cooperativa aberta para todos os públicos. E ela oferece para todos os públicos todas as soluções, produtos e serviços bancários. Conta corrente, toda a tecnologia de aplicativo de internet, crédito para o agronegócio, crédito para pessoa jurídica, crédito para pessoa física, financiamento de veículo, financiamento de energia solar, capital de giro, desconto de recebíveis, linhas de investimento, tanto para a empresa como para o agronegócio. No agronegócio, o sistema Sicredi Brasil é a segunda maior instituição financeira que repassa recursos para o agronegócio. Então, até ontem nós tínhamos lá no evento um produtor de mel, né? Nós temos linhas para atender as demandas, necessidades de crédito para o produtor de mel. Nós temos linhas para atender as demandas, necessidades do plantador de grama, da grameira. Então, assim, o Sicredi tem essa flexibilidade e tem recursos, né? Então, a gente pode atender o agronegócio, a gente pode atender o comércio do Rechan, as indústrias, com recursos da cooperativa e recursos do BNDES, e também atender as necessidades da pessoa física normal. Aquele que ganha um salário, que trabalha, ganha um salário, ele pode movimentar no Sicredi sem problema nenhum. Que bom. Bom, nós estamos conversando aqui com representantes, então, do Sicredi, né? O Luciano Dias Carneiro Klippel, que é presidente da Sicredi Novos Horizontes, e também com o Neuri Sagin, diretor executivo. Nós vamos agora a um pequeno intervalo comercial e nós voltaremos já falando mais sobre o que o Sicredi oferece e tudo que se relaciona, né, a essas atividades envolvendo cooperativismo, economia, aplicações e tudo mais. Fique ligado, a gente volta em instantes. Este é o Jornal do Meio-Dia. Esta é a Super Difusora, a rádio que é feita para você. Este é o Jornal do Meio-Dia. Esta é a Super Difusora, a rádio que é feita para você. Voltando com o nosso Jornal do Meio-Dia, edição especial de sábado, conversando aqui com os diretores do Sicredi, não é? Essa cooperativa de crédito que está aqui em Itapetininga, já é sucesso, está expandindo aí, né, o seu trabalho, levando também ao distrito do Rechan, como dissemos aí neste bloco anterior. Bom, o Luciano, explica para a gente um pouquinho assim de forma prática, o que diferencia uma cooperativa de crédito de um banco tradicional? Bom, a cooperativa de crédito ela é formada de pessoas. Então, é de pessoas para pessoas. Cada pessoa ela tem um voto. Certo. No banco, ela é formada por capital. Quem tem mais dinheiro, tem mais ações, tem mais sobra. Então, na cooperativa de crédito, as pessoas, numa assembleia, não interessa se você tem R$1.000 ou R$1 milhão, o teu voto vale o mesmo. Então as pessoas vão, participam das assembleias, dão as diretrizes para a cooperativa. Depois dessas diretrizes, elas estão lá na assembleia, elas são donas. Quando elas saem da assembleia e vão ali na frente da mesa do gerente da carteira dela, ela passa a ser uma usuária. Então o grande diferencial é esse. O Sicredi, as cooperativas, é uma sociedade de pessoas e nos bancos uma sociedade de capital. Mas assim, o cara, por exemplo, ele quer fazer um empréstimo, ele pretende abrir um negócio, uma pequena empresa, ele pode ir ao Sicredi e ali ele conseguir esse financiamento para a abertura do seu negócio? Pode. Nós somos uma cooperativa de crédito de livre admissão. Ou seja, nós aceitamos todas as pessoas físicas, jurídicas, né, entes públicos, e através da nossa
de todos os nossos produtos e serviços, a gente oferece esse tipo de linha de crédito, né? E o grande diferencial é que as nossas taxas são menores do que o mercado, que os bancos praticam. Então, quanto mais as pessoas trabalharem com o Sicredi, mais elas ganham. Outra coisa que eu acho muito interessante é essa nova tendência que tem no mercado das grandes empresas, das grandes redes, fazer o tal do cashback. O Sicredi já faz cashback desde 1902. Puxa. Quando nós criamos, quando foi criada a cooperativa pelo padre Theodor Amistad, ele implantou as sobras. Quando você termina o ano, você tem as sobras que voltam para o associado. Isso nada mais é do que cashback. É a distribuição de sobras. Né? O mercado colocou o nome americano para ficar mais bonito, mas a realidade são as distribuições de sobras que a cooperativa de crédito já faz isso há muito, muito tempo. Agora, na sua opinião, o cooperativismo financeiro ainda enfrenta algum tipo de resistência por parte da população? O pessoal fica meio com o pé atrás ou isso não existe? Existe, porque as pessoas, muitas acreditam assim, o Sicredi é do campo, só agricultor que pode ir lá. Não é, o Sicredi, ele está em toda a sociedade, né? As pessoas, elas têm aquela coisa assim, não, no meu talão de cheque está escrito lá, sou correntista, cliente desde 1990. Né? Hoje em dia, isso não tem mais, porque quando você é cliente bancário desde 1990, quando você vem para o Sicredi, vai ser em 90 também. Né? A gente não tem esse diferencial. E o que as pessoas olham também para o Sicredi muitas vezes e falam assim, não, os grandes bancos, né? Eu cheguei uma vez a ir num grande banco com meu pai, e nós estávamos lá e meu pai tinha um negócio com esse banco, que ele vendia terrenos desse, e essa empresa, esse banco fazia o empréstimo, um dos bancos que fazia. E ele virou para mim e falou assim, não, esse crédito aí não vale nada. Eu falei, peraí, rapaz, como você pode falar uma coisa dessa, né? Então, a gente muitas vezes enfrenta a dificuldade pelo quê? Porque as pessoas gostam de olhar o banco grandão, aquela propaganda bonita da televisão, mas a gente está ali junto com as pessoas, né, próximo. E essa proximidade faz com que as pessoas consigam olhar para o Sicredi e ver o quanto o Sicredi está próximo. Né? Esse relacionamento, esse relacional. É muito importante esse relacionamento pessoa a pessoa. Isso é muito importante, quer dizer, e olha, e está de portas abertas, o pessoal pode ir lá, vai conversar com o funcionário ali, vai obter todas as informações, esclarecer dúvidas, né? E sair dali levando então essas informações necessárias. Agora, ainda existe, por exemplo, o sujeito pensa em fazer uma poupançazinha, ele precisa guardar um dinheirinho e tal, e às vezes fica com vergonha de ir ao banco ou ir a uma cooperativa mas eu posso depositar só 100, 200 reais por mês. Quer dizer, a quantia, tem uma quantia mínima que o sujeito possa dar início a uma poupança? Hoje, para você abrir uma poupança, abrir uma caderneta de poupança, uma conta poupança no Sicredi, o mínimo é 50 reais. E você pode também fazer todo esse processo hoje de forma digital. Certo? Se você diz, eu não gostaria de ir na agência, você pode fazer de forma digital, tem plataformas hoje. E é importante a gente falar disso, né? Hoje tem muita estrutura digital, muitos bancos digitais, isso vem evoluindo no Brasil, mas o Sicredi tem as duas opções. Você pode se auto-atender na sua casa, no seu escritório, na sua localidade, certo? Ou você pode ser atendido na agência, na estrutura física, por pessoas. E você pode fazer o meio-meio, você pode vir na agência quando você quiser e fazer os demais serviços na sua casa ou no seu escritório. A gente tem o digital e tem o físico, que juntando isso dá uma palavra que nós inventamos, que é o Physital, certo? Então, essa é a diferenciação que nós temos, né? Porque quando você está lá só no banco digital, com quem que você vai falar? Com o telefone. Você vai ligar no 0800, vai ficar clicando 1, 2, 3, vai chegar naquela opção e muitas vezes a ligação cai e já se passou. Não, claro que você tem o trabalho de estacionar o carro, mas ir na estrutura física você vai conversar com uma pessoa, né?
E ela, claro, na maioria das vezes vai resolver seus problemas. Então, isso nos diferencia. Então, hoje você pode ter uma poupança, você pode ter uma conta corrente, Sicredi, sem problema nenhum. Então Com a diferença que você se torna associado, né? Você não é um correntista. Tá certo, tem essa diferença, né? No banco normal, banco tradicional, você é um correntista, né? Lá você é um associado, um cooperado, né? Isso, você é um associado. Agora, em relação aos juros, taxa de juros, essa segue as recomendações normais, né? Até aí não existe diferença, né? O Luciano falou do cashback, né? Cashback, que é um pedaço do resultado da cooperativa, retorna ao associado. No ano passado, a cooperativa fechou 74 milhões, 21 milhões voltou ao associado. Isso dá 27%, quase 28% do resultado voltou ao associado. Isso é um cashback. Isso, e tem um outro pedaço, que é o que muitas vezes o associado não vê, que fica no bolso. O que eu posso dizer? Você pega... O crédito pessoal, pessoa física, hoje a taxa média de mercado, isso são dados do Banco Central, gira em torno de 6% ao mês. A nossa taxa média no crédito pessoal, ela gira em torno de 3,5% a 4% ao mês. Então você tem uma economia de 2 pontos percentuais todo mês. Então você tem um cashback que você fica no teu bolso e muitas vezes você não percebe que tem uma economia. Na maioria das vezes, fazer uma operação de crédito com o Sicredi, as taxas são melhores e menores, tá? Claro que tem algumas linhas de crédito, no crédito rural, por exemplo, que elas são tabeladas, né? São taxas fixas, então não tem diferenciação entre a instituição A, B e C, né? E há outras linhas que a gente tem de BNDES que também as taxas são pré-definidas, né? E você não tem diferenciação. Agora, essa estrutura de administração, de governança participativa da cooperativa, ela facilita ou ela dificulta decisões como, por exemplo, a abertura de novas agências, o próprio trabalho da cooperativa em si? Ela não dificulta nem facilita. É um modo de cooperativa fazer negócio. Nós temos um conselho de administração. Esse conselho é presidido por mim, no caso, um presidente, um vice e conselheiros. Esse conselho ele dá o direcionamento para a cooperativa. Né? Depois desse direcionamento, passa para a diretoria executiva, que é o Neuri, o Tiago e a Thaís, que são os nossos diretores, que vão fazer o andamento, a parte operacional de tudo isso. Então, o Sicredi ele tem uma governança para que as pessoas possam confiar em tudo que está acontecendo. Além de tudo isso, nós temos um conselho fiscal. O conselho fiscal ele vai fiscalizar todos os atos do conselho, da diretoria executiva, da cooperativa. Além disso, nós temos uma auditoria feita pela central nossa, que fica em Curitiba. Eles auditam todas as operações que nós fazemos. E além disso, nós temos uma auditoria externa, né? Era a Ernst Young, hoje vai ser a Deloitte, que vai fazer, são as 4 big do mercado. Então, elas vão fazer essa auditoria. Então, no sistema de governança, ele é muito bem auditado para dar o quê? Uma coisa que é princípio do cooperativismo, que é a transparência. Legal. Agora, em relação à atividade que diz respeito à educação financeira, porque às vezes a pessoa se perde ou não controlou direito, a própria economia doméstica, a economia do lar, a pessoa acaba ficando endividada por não saber administrar ali o seu ganho, né? O Sicredi oferece algum tipo de educação financeira, de orientação ao cidadão, ao comerciante ou, de repente, ao pequeno empresário? Bom, e aí é importante a gente voltar alguns anos, né? O Banco Central, há mais de 5 anos, implantou a Semana da Educação Financeira. A gente chama de Semana ENEF. O Sicredi já vinha fazendo isso antes, né? Já faz uns 5 anos que o Banco Central implantou, aonde, claro, ele pede para que as instituições financeiras em cada localidade façam esse movimento de educação financeira. O Sicredi já fazia antes e abraçou essa causa, mas a gente implementou, né, na cooperativa, no sistema Sicredi, o programa Na Ponta do Lápis, que é um programa de educação financeira. Claro que quando o Banco Central institui na semana de cada ano a Semana da Educação Financeira, a gente potencializa ainda mais eventos levando a educação financeira.
Nós temos um trabalho nas escolas com a revista ou o tradicional gibi da Turma da Mônica, já está no 7º volume, foram 6 ou 7 volumes feitos, levando educação financeira para as crianças, além de ir lá e falar sobre educação financeira. Nós temos programas, através dos nossos colaboradores, que são treinados para ir nas empresas falar com os seus funcionários, empregados, levar um pouco mais de informação sobre educação financeira. Por mais que nós atuamos emprestando dinheiro, né, mas para que esse dinheiro retorne, nada mais importante que o associado, quem está tomando esse crédito, ter uma questão de educação, de falar sobre como controlar a vida financeira. Nossa, educação, orientação, tudo isso são fundamentais, né, para que haja sucesso, para que o sujeito seja bem sucedido na vida, né? Saber com o que ele está lidando ali, o que aquilo representa, a importância que aquilo tem. Porque na escola você estuda matemática, estuda essas áreas afins, mas você não imagina que lá na frente você vai precisar ser um administrador, né, dos seus bens, do seu patrimônio, do patrimônio da família, né? E é nessa hora que uma cooperativa, uma associação, né, como essa, como o Sicredi, pode, né, ajudar a pessoa a, sei lá, dirimir suas dúvidas, né, ou enfrentar a situação, porque o sujeito se sente numa estrada tão sem saída que às vezes ele é obrigado a recorrer a uma instituição. E lá tem um profissional habilitado, né, capacitado para lhe prestar essa assistência, né? Nós temos as duas frentes, né? Aquele profissional o profissional nas nossas agências que está preparado para resolver o problema financeiro dele. Algumas vezes a gente consegue ajustar um pouco a vida financeira dele, alguns endividamentos. Nós temos profissionais preparados para dar essa consultoria. Uhum. E na outra ponta, nós temos profissionais preparados para levar informações e conhecimento aos associados sobre investimento. Como guardar, aonde guardar e qual o melhor produto, melhor rentabilidade para aquele momento. Exemplo, previdência privada, né? Então nós temos profissionais para esse fim e nós temos profissionais para outra ponta, que é quando o cara está com dificuldade, como que a gente ajuda ele a sair dessa dificuldade. Eu acho que você até já falou aqui, Neuri, por exemplo, o cara ganha, sei lá, R$1.500. Ele não pode gastar mais que aquele 1.500, ele tem que gastar até uma certa proporção ali e, se possível, deixar uma reservinha para uma emergência, né? Sim. É que hoje, né, a gente vive, não só no Brasil, mas uma crise até, vamos dizer, em partes mundial. Hoje o assunto é esse, né? E tem dois pontos, né? A renda do brasileiro caiu, ou ele baixou, ou ele perdeu o emprego e se sujeitou a trabalhar no emprego recebendo menor, um salário menor. Mas a capacidade de compra do brasileiro caiu, porque aquele que trabalhava e está no mesmo emprego, esse cara perdeu capacidade de compra, não é a renda que caiu. Porque a inflação está consumindo o dinheiro dele. Se nós não tivéssemos uma inflação tão alta, provavelmente ele estaria vivendo com aquela remuneração e coisa. Mas hoje tudo aumentou, né? O mercado está mais caro, o combustível está mais caro, o aluguel está mais caro, então a energia está mais cara, né? Então é o momento que nós estamos vivendo, mas que a gente vai superar. Acho que a gente tem que pensar positivamente, porque o nosso Brasil é muito grande. É o que nós todos esperamos e torcemos, né, para que seja possível a gente ter aí dias melhores, e que cada um tenha, né, o seu olhar voltado aí para a própria economia doméstica, né, para não acabar não se apurando. Bom, nós falamos aqui no início sobre a abertura lá no distrito de Rechã, dessa agência, né, que o Sicredi vai instalar lá no Rechã. Tem algum plano aí de expansão também para outras localidades, ou isso ainda é coisa para o futuro? Não, assim, como eu comentei antes, né, nós já inauguramos uma agência na Campina, no Monte Alegre. Ah, é verdade. Na Campina, inauguramos há 2 meses. Angatuba, nós estamos em construção da agência, mas já estamos com colaboradores lá atuando. Que bom. Nós estamos no município de Apiaí também com a agência em construção, pretendemos inaugurar até final do ano, mas a equipe já está atuando. Aqui em Itapetininga, a segunda agência, então, o Rechã. E queremos, né, pretendemos em breve
quem sabe a gente divulgar a terceira agência no município e a segunda no centro aqui, mais na cidade, né? Mas quem sabe em breve a gente tem mais novidades aí. Legal, então. Bom, nós vamos a um pequeno intervalo e já nós voltaremos conversando mais aqui com os representantes do Sicredi, o Luciano Dias Krippel e o Neuri Sagin. Fique ligado. Este é o Jornal do Meio-Dia. Esta é a Super Difusora, a rádio que é feita para você. Este é o Jornal do Meio-Dia. Esta é a Super Difusora, a rádio que é feita para você. Muito bem, agora sim, voltando com o Jornal do Meio-Dia, edição especial deste sábado, falando sobre economia, sobre como utilizar melhor aí os seus recursos, e para isso nós temos aqui os representantes do Sicredi para nos dar essa aula, né, essa informação de como procedermos e, claro, a você, ouvinte, que nos acompanha. Bom, eu gostaria de perguntar ao Luciano, como é que o Sicredi se prepara para o cenário tecnológico e as mudanças nos hábitos de consumo financeiro? Bom, o Sicredi ele tem aplicativo no celular que é um dos melhores do mercado. Nós temos plataformas que nos ensinam a operacionalizar todo o nosso sistema, né? E a gente trabalha para que cada vez mais as pessoas que gostam de ser autoatendidas, né, que fazem esse autoatendimento, possam fazê-lo. Mas o Sicredi também ele priva muito pelo relacional. Certo. Então a gente tem tecnologias, mas a gente tem as pessoas. E o que o Sicredi está fazendo sempre, inovando, é trazendo cada vez mais facilidade para o nosso colaborador, para que ele possa acessar mais rápido e fazer o atendimento mais rápido com o nosso associado. Além disso, a gente tem a nossa inteligência artificial, que conversa com o associado, passando informações sobre saldos, depósitos, crédito, né? Então, a gente está trabalhando cada vez muito perto do digital, mas nunca perdendo a essência do cooperativismo de crédito que o Sicredi tem, que é o relacional. Então, essa digitalização dos serviços, né, não chega a comprometer, até por esse propósito, né, que essa ideia do Sicredi de manter o atendimento pessoal ali, né, presencial ao ser humano. Mas parece que essa população jovem que está chegando, aí entrando hoje na economia, no mercado de trabalho, enfim, no mundo dos negócios até, eles têm tanta facilidade com o celular, com a tecnologia, que para eles fica tudo mais fácil, né? Esse contato pessoa física com, né, a própria agência. É muito mais facilitado, né? Porque ele já gosta daquele modo de interagir, né? Usa o WhatsApp, né? Eu digito com um dedo só, ele já digita com dois dedos, né? É algo assim que acho que parece que nascem sabendo, né? Pois é. Essa tela que todo mundo está lidando aí, ela está ficando faltando, eu acho, a comunicação realmente das pessoas. Mas só que quando você olha, por exemplo, para as pessoas, elas muitas vezes sentem falta de se comunicar pessoalmente, né? E eu vou dizer para o senhor, a gente faz tudo muito rápido para poder ter tempo do quê? De conversar. A gente quer arrumar tempo para perder tempo depois. Isso. Então a gente tem o quê? Nós temos salas dentro da Sicredi para a pessoa fazer reuniões, para poder trabalhar lá dentro, tem um cafezinho diferenciado, uma máquina de café gostoso, um chocolate quente. Para quê? Para que as pessoas ali usem como sendo algo que é a continuação das suas casas. Né? Mas por que a gente tem uma estrutura grande? É para você dar conforto às pessoas. E a gente mostra para as pessoas o quanto é importante que elas continuem se relacionando pessoalmente. Porque quando você fica só naquelas redes sociais, você acaba ficando frio o relacionamento, né? Eu, Luciano, particularmente, não tem Instagram, Facebook, LinkedIn, né? Porque
eu acho que eu perderia muito tempo da minha vida lidando ali com o dedo, subindo aquelas coisas, né? Então eu já prefiro já conversar mesmo, né? Pronto. Ligo, quando vou mandar mensagem já mando áudio, se o texto é meio grande, né? Isso meio que está se perdendo, né? É. Parece que as pessoas não... É um contato, mas um contato mais frio. Eu prefiro escrever a mensagem ali, digitar a mensagem para outra pessoa, do que usar o telefone, ligar e ouvir a voz dela do outro lado. Eu ainda prefiro, né? Porque você fala, a pessoa responde. É a pessoa mesmo, né? Agora com essa inteligência artificial, complicou um pouco, né? Complicou. Aparece... Esses dias eu estava lidando com o celular e comecei a conversar com a inteligência artificial, né? Então é algo que vem mudando o jeito de fazer. E eu acho, na minha opinião, que a digitalização, os serviços que o Scred vai criar daqui para frente, ele vai mudar muito ainda a forma que a gente vai se relacionar com os nossos associados. Mas nunca podemos esquecer dos nossos fundamentos, que é o quê? Pessoas com pessoas. A gente já volta nesse assunto, só uma curiosidade. O Sicredi Novos Horizontes, ele tem sua... Não é que no estado de São Paulo a sede, né? Não, a nossa sede é em Arapoti, no Paraná. Nós surgimos dentro de uma cooperativa de produção, a Capal. Né? Nós estávamos insatisfeitos com o banco estatal que tinha em Arapoti, que fazia o empréstimo dos custeios para os agricultores. E ele pegava e fazia 50% a recurso do governo e 50% a recurso livre. E a gente fundou a Sicredi e hoje a gente é referencial em Arapoti no sistema de crédito, né? Hoje o market share do Sicredi de Arapoti é o maior de qualquer outro banco lá na cidade. E está hoje, né, espalhado, instalado em tantos lugares, né, do país e oferecendo esse serviço importante à população. Agora vamos falar um pouquinho de capacitação. Que tipo de capacitação o Sicredi oferece aos seus colaboradores, em especial a essas agências novas, como, por exemplo, essa que vai instalar agora lá no Rechan? Então, vamos lá. Geralmente, tá, nós, no caso da gerência do Rechan, a gente tenta valorizar o público interno, quem já está na cooperativa, desde que ele tenha mobilidade. E a outra coisa que a gente atua dentro de uma condição de que o colaborador possa, né, e que a gente possa ir se ajustando, a gente sempre tenta que o colaborador, principalmente o gerente da agência, resida naquela localidade, que ele consuma naquela localidade, porque a gente quer que tudo que a cooperativa puder adquirir no município local, a gente prioriza isso de associados da cooperativa. Então hoje nós já até temos o profissional definido para o Rechan, o gerente de agência, e os demais cargos lá são mais 3 vagas, porque um outro gerente da área da parte operacional também será um gerente da cooperativa, um atual colaborador nosso que a gente está valorizando e promovendo, e os outros 3 funções, né, além da vigilância e zeladoria, que são terceirizados, mais 3 colaboradores, esses a gente vai priorizar na localidade lá do próprio Rechan. E quem sabe, né, se a pessoa não tiver toda aquela experiência, aquela vivência, mas tem perfil e tem vontade, nós vamos fazer. Nós temos hoje vários treinamentos, né, tantos treinamentos à distância, certo? EAD, e como treinamentos presenciais. A nossa cooperativa ela fechou o ano com 400 colaboradores. Nós investimos o ano passado em torno de 2 milhões em treinamento. Isso dá uma média de R$5 mil por colaborador em treinamentos à distância e presencial. Então a gente está sempre desenvolvendo. Eu posso citar aqui, aproveitar, né, citar um exemplo de um profissional que está numa outra localidade, né, um gerente de uma agência, que hoje é gerente da agência, a gente trouxe do mercado. Ele trabalhou 14 anos numa outra instituição financeira tradicional, banco, e ele falou assim, ele está 1 ano e meio com nós, em 1 ano e meio eu fiz muito mais treinamentos que a instituição me proporcionou no Sicredi do que nos 12, 13 anos da instituição que eu estava atuando. Então, a gente tem um trabalho muito forte de valorizar os colaboradores, de treinar os colaboradores, de prepará-los eles para os novos desafios e, claro, preparar para o mercado, né?
Quer dizer, então aquele jovem que de repente está estudando, está concluindo aí seu ensino médio, né, e de olho no mercado de trabalho, não deve perder a esperança, não pode pensar, de repente eu posso um dia ser um funcionário, um colaborador também do Sicredi. Isso, se ele estiver lá ingressando numa universidade, fazendo uma faculdade, né, curso de administração, economia, ciências contábeis, né, ele preferencialmente são essas áreas. Né? Mas nada impede daqui a pouco alguém que fez educação física e decidiu mudar o seu destino profissional e resolveu trabalhar no Sicredi. Tem uma coisa que para trabalhar no Sicredi e trabalhar nas instituições financeiras, não só no Sicredi, se for para trabalhar em funções de negócios, atender público e comercializar e fazer negócios, hoje você precisa ter uma certificação da Ambima. A gente chama isso de CPA 10, CPA 20. E como que se consegue? Tem um site que é ambima. Eu só acho que não é .com, acho que é .gov.br. Ela que coordena a certificação. Isso é uma exigência do regulador, que é o Banco Central, e também para comercializar fundos de investimento, produtos de investimento, você tem que ter essa certificação. Então hoje, para você trabalhar numa instituição financeira no que tange a funções de negócio, você precisa ter essa certificação. Agora, o Sicredi, a gente fala aqui que o Sicredi não é só dinheiro, quer dizer, é ter com quem contar. O sujeito vai lá e tem um atendimento, tem uma orientação, tem aquela ajuda necessária que ele precisa. Como é que o Sicredi avalia o impacto social, as atividades sociais, as ações voltadas aí para também servir como agente de auxílio às necessidades do município onde ela se instala? Bom, nós criamos no Sicredi o Fundo Social. O Fundo Social, a gente pega 1% do valor da sobra do ano e a gente destina para as agências. Como que a gente faz? Então pega o Fundo Social, um valor lá, esse ano deu 600 e poucos mil reais, 680 mil reais, divide 30% igualitário para cada agência, os outros 70%, 30% a critério do conselho e o restante a gente faz uma divisão pela sobra por agência. Então, quanto mais a agência produzir no município, mais sobra ela vai ter, mais fundo social ela tem. Certo. Então, quando a população abraçar, quanto mais a população abraça o Sicredi, mais negócio faz com o Sicredi, mais dinheiro sobra e mais nós podemos aplicar em programas sociais no município. Além disso, nós temos também o Dia C, que é o Dia de Cooperar, que é em junho, que nós fazemos ações voluntárias com os nossos colaboradores. Nós temos o União Faz a Vida, que é um programa de educação nas escolas municipais, onde a gente ensina através de projetos, mostrando a cooperação, que nada se faz sozinho, se cooperando tudo se faz mais fácil. Além da gente fazer a economia girar dentro do município, não levando recursos para fora na nossa cidade. O senhor pode imaginar o seguinte, imagine aqui na cidade de Itapetininga, quantas pessoas têm conta em outros bancos. Certo. Esse dinheiro, quando é aplicado aqui, nesses bancos, é mais fácil fazer uma operação de 1 milhão ou várias de menos valor. É muito mais fácil para o banco fazer de 1 milhão. Então ele vai pegar esse dinheiro e vai aplicar onde? Lá na Grande São Paulo. Vai pegar aqui e vai aplicar lá em Brasília. Tá. Vai aplicar aqui e vai aplicar lá no Rio de Janeiro. A partir do momento que ele aplicou o dinheiro em São Paulo, o dinheiro vai girar onde? Tirou de Itapetininga e levou em São Paulo. Tá. Vai girar em São Paulo. Certo. Nesses dias eu estava conversando com um dono do supermercado e eu falei assim, olha, o senhor aplica o dinheiro no Sicredi. Porque a partir do momento que o senhor aplicar no Sicredi, o dinheiro vai girar aqui dentro e vai trazer riqueza para dentro da cidade. A nossa cooperativa lá, a cooperativa Capal de agropecuária, ela faz o quê? Todo o recurso dela que sobra, ela aplica no Sicredi. O Sicredi empresta para os agricultores, produtores rurais dela. Eles pegam esse dinheiro, pagam a cooperativa, compram os produtos, pagam. O dinheiro volta para a cooperativa coloca no Sicredi. Nós emprestamos, o dinheiro vem para cá
e vai para lá e faz um ciclo girando, virtuoso. Certo. Então, a gente transforma R$100 em R$1.000, R$2.000, R$3.000. Que legal. Então, isso faz com que a economia cresça Certo. e isso ajuda no social. Porque se eu tenho mais recursos girando, eu tenho menos desemprego. Se eu tenho menos desemprego, eu tenho menos delinquência. Verdade. Se eu tenho menos delinquência, eu tenho mais segurança. É. E ajuda na toda a sociedade. É um giro assim positivo, né? É o círculo virtuoso, né? Ciclo virtuoso. Agora vamos dizer que o funcionário, por exemplo, o funcionário público recebe por um determinado banco lá. Ele pode fazer essa portabilidade e passar a receber o seu salário também pelo Sicredi? Pode. É direito dele. É direito dele, né? Hoje o mercado financeiro brasileiro ele se reinventou e buscou diversos mecanismos para facilitar a livre escolha do associado ou do cliente, né? Então hoje, se você tiver um plano de previdência numa instituição, você pode fazer a portabilidade por uma nova. Se você tiver algumas linhas de crédito numa instituição e você não quer ter mais relacionamento com essa instituição financeira, você pode fazer portabilidade para outra instituição. Se você hoje trabalha numa empresa privada ou é servidor público e a empresa ou a prefeitura paga o seu salário na instituição A, mas eu não quero ter relacionamento, eu quero movimentar com o Sicredi, você vai nessa instituição A, você faz um cadastro lá e você diz o seguinte: eu quero que o meu salário, quando cair aqui, automaticamente ele vai para a minha conta no Sicredi, e isso não tem custo nenhum para o funcionário, para o servidor, e é momentâneo, bateu, vai, é coisa de segundos, é igual o Pix, né? Então, essa transferência. Então hoje tem possibilidades de fazer esse movimento sem você ficar preso, né, naquela instituição A ou B ou C. Que bom, então. Bom, nós vamos, com o tempo avançando, acho que temos aí ainda alguns minutinhos, né, Antônio? Vamos agradecer a presença aqui dos nossos convidados, nossos amigos, o Luciano, também o Neuri, trazendo essas informações importantes aí do Sicredi para os nossos ouvintes. Bom, para finalizar, então, para encerrar, tem alguma coisa que vocês queiram acrescentar, que a gente não perguntou, que de repente não foi abordado aí, né? Fica à vontade, então, para suas considerações finais, primeiramente você, Neuri. Bom, nosso muito obrigado aí à rádio, obrigado a todos aí que nos apoiam aqui na rádio, a todos os ouvintes por ter nos escutado aqui. Parabenizar a comunidade do Rechão, que estão... E quando que vai inaugurar? Da quanto tempo previsto? Agora veio uma questão de nós definirmos ponto, adaptações, melhorias. Você acha que para esse ano ainda... Sim, não, esse ano tem que acontecer. Mas a gente deve, nos próximos dias, começar o trabalho lá de visitas, de fazer já negócio. Nós temos um escritório móvel, a gente vai colocar lá para que possa estar se usando disso. Mas gostaríamos de, no máximo, 5, 6 meses, estarmos inaugurando a agência lá. Mas agradecer o canal aqui, a Super Difusora, obrigado pelo espaço. E, claro, deixar aqui um convite, né, para quem ainda não trabalha com o Sicredi, não tem o Sicredi, né, como uma instituição financeira, que experimente, né? Nós temos aqui em Itapetininga, agência na Quintino Bocaiúva, o horário das 9h30 às 15h30 de atendimento e outras localidades. Então, fique muito à vontade, fica aqui o nosso convite para conhecer um pouco mais do Sicredi. Tá dado o recado, então, Neuri, muito obrigado, prazer em encontrá-lo aí novamente. Espero que essa seja apenas mais uma das muitas ainda entrevistas que nós pretendemos aí fazer com você. E Luciano, prazer conhecê-lo pessoalmente, aí, o Luciano Dias Carneiro Klippel, presidente da Sicredi Novos Horizontes. Volte sempre, Luciano, e sucesso aí, né, no seu trabalho. Obrigado, queremos agradecer ao senhor, a todos os ouvintes aqui da Super Difusora. É um prazer sempre estar aqui. E como diz o Neuri, né? Vem para o Sicredi, você também, porque gente que coopera, cresce. É verdade. Que bom. Gente que coopera, cresce. Bom, nós chegamos assim ao final de mais uma edição do nosso Jornal do Meio-Dia, edição especial de sábado, agradecendo, né, a presença aqui do Neuri Sagin, diretor executivo, né, do Sicredi Novos Horizontes, e também, né, do Luciano, que é o presidente da cooperativa. Então, e agradecemos, claro, a você
ouvinte que nos acompanha, né? Aos nossos patrocinadores, a Nishimbo do Brasil, há mais de 40 anos, gerando emprego e renda. Nishimbo do Brasil, já falamos, Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito, Franciosa Imóveis, abrindo portas para o seu futuro, e Sicredi. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Um excelente final de semana a todos, muito obrigado pela audiência, e a gente volta segunda-feira, se Deus quiser, com mais um Jornal do Meio-Dia. Boa tarde e até lá.